A infância de Jesus, segundo os apócrifos, mistérios e revelações ocultas. Os evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, narram a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, mas são surpreendentemente silenciosos sobre sua infância. Além do nascimento em Belém, da fuga para o Egito e de uma breve cena em que Jesus, aos 12 anos, ensina no templo, pouco mais é dito. Essa ausência abriu espaço para que nos primeiros séculos do cristianismo surgissem narrativas paralelas conhecidas como evangelhos apócrifos. Esses textos, embora rejeitados pela Igreja oficial, foram extremamente populares em comunidades cristãs primitivas e moldaram, de certa forma, o imaginário popular sobre a infância de Jesus. Entre os mais conhecidos, destacam-se o proto-evangelho de Tiago, que foca na infância de Maria e no nascimento de Jesus. O evangelho da infância de Tomé, que descreve Jesus entre 5 e 12 anos, realizando milagres extraordinários e muitas vezes assustadores. E o evangelho árabe da infância, que reúne tradições populares do Oriente Médio, retratando um menino Jesus que desde cedo manifesta poder divino e sabedoria sobrenatural. O que esses textos revelam? Que imagem constroem de um menino que já carregava em si o destino da humanidade? Neste estudo extenso, percorreremos essas obras, explorando seus mistérios e refletindo sobre o que poderiam significar para os primeiros cristãos e para nós hoje. 1. O silêncio dos evangelhos canônicos. Nos evangelhos aceitos pela Igreja, a infância de Jesus é quase totalmente envolta em mistério. Mateus e Lucas narram seu nascimento milagroso, a visita dos magos, a perseguição de Herodes e a fuga para o Egito. Depois, em Lucas 2, 41, 52, temos a cena de Jesus no templo, impressionando os doutores da lei aos 12 anos. Fora isso, silêncio absoluto. Esse vazio narrativo provavelmente inspirou a imaginação popular. Comunidades desejavam saber mais sobre a infância do Salvador. Seria ele como as outras crianças? Teria brincado, chorado, feito travessuras, ou desde cedo demonstrava ser o Filho de Deus? Os evangelhos apócrifos surgem como uma tentativa de preencher essas lacunas. 2. O proto-evangelho de Tiago, o nascimento e a proteção do menino, datado do século II. O proto-evangelho de Tiago é menos sobre Jesus e mais sobre Maria, sua mãe. No entanto, ele descreve de forma detalhada o nascimento do Messias e os sinais extraordinários que o cercaram. Segundo o relato, Maria vivia no templo desde a infância e foi escolhida por Deus para conceber de modo virginal. Quando Jesus nasce, a cena é revestida de prodígios cósmicos. Um silêncio absoluto cai sobre a terra, pássaros param de voar, águas deixam de correr e tudo aguarda em expectativa. O nascimento é descrito quase como um rompimento da ordem natural, um instante em que o divino invade o mundo humano. Outro detalhe interessante é que o proto-evangelho mostra Jesus já sendo alvo de perseguição de Herodes desde o início, reforçando sua figura messiânica. José e Maria se tornam guardiões de um menino que, mesmo frágil aos olhos humanos, era portador de um destino cósmico. 3. O evangelho da infância de Tomé, o menino divino e terrível. Entre os apócrifos, nenhum é mais ousado e controverso do que o evangelho da infância de Tomé. Escrito provavelmente no século I, descreve Jesus entre os 5 e os 12 anos como um menino extraordinário, mas também imprevisível. Aqui, ele aparece como uma criança com poder absoluto, mas ainda sem a maturidade emocional de sua missão futura. 3.1. Jesus, brincando com o poder da criação. Um dos episódios mais famosos narra que, brincando com barro, Jesus molda passarinhos. Ao ser repreendido por transgredir o sábado, ele bate palmas e faz os pássaros voarem vivos.
Esse milagre é ao mesmo tempo lúdico e divino. O menino cria vida com a palavra, como um reflexo de Deus no Gênesis. 3.2. O Jesus punitivo. O Evangelho também mostra um lado perturbador. Em uma cena, um menino corre contra Jesus e o esbarra. Irritado, Jesus o amaldiçoa, e o garoto cai morto. Em outra ocasião, um vizinho reclama das brincadeiras de Jesus, e o menino é punido com cegueira. Esses relatos, chocantes para nós hoje, talvez quisessem transmitir que o poder divino estava nele em plenitude desde cedo, mas ainda não domesticado pela missão da cruz. 3.3. A transformação. Apesar de seu início sombrio, o Evangelho mostra um processo de aprendizado. Professores tentam ensinar a Jesus as letras, mas ele, com sabedoria divina, surpreende todos, revelando segredos da lei que nenhum mestre poderia ensinar. Aos poucos, a narrativa vai moldando a imagem de um menino que aprende a usar seu poder com compaixão, prenunciando o Cristo adulto. 4. O Evangelho Árabe da Infância. Milagres no Egito. O Evangelho Árabe da Infância, datado do século VI, mistura tradições populares com influências orientais. Aqui, a ênfase está nos anos em que a Sagrada Família viveu no Egito, fugindo da perseguição de Herodes. 4.1. O menino médico. Nesse texto, Jesus aparece como um curador desde a infância. Doentes e feridos são curados apenas por tocarem suas roupas ou banharem-se na água em que ele foi lavado. Até mesmo ladrões que tentam atacar a família são paralisados e perdoados. 4.2. Animais e ídolos. Outro aspecto curioso é a relação do menino com o mundo natural e espiritual. Ídolos egípcios caem por terra ao sentir sua presença, enquanto animais selvagens se tornam dóceis diante dele. Essa imagem ressalta que a encarnação não afetava apenas os humanos, mas toda a criação. 4.3. O ladrão Dimas. Um relato fascinante é o encontro com dois ladrões durante a fuga. Um deles tenta prejudicar a família, mas o outro, chamado Dimas, os protege. Segundo a tradição, esse Dimas seria o mesmo bom ladrão crucificado ao lado de Jesus décadas depois. Assim, o texto cria uma linha misteriosa de continuidade entre a infância e a paixão. 5. O Jesus menino. Entre a humanidade e a divindade. Esses relatos apócrifos apresentam uma tensão fundamental. Como conciliar a humanidade de uma criança com a divindade do Filho de Deus? Para muitos leitores antigos, o fascínio estava justamente nisso. Imaginar o poder divino encarnado em um corpo pequeno, ainda imaturo. O Jesus do proto-evangelho é quase intocado, protegido desde o nascimento. O Jesus do evangelho de Tomé é divino, mas impetuoso, aprendendo a controlar seu poder. O Jesus do evangelho árabe é compassivo e já atua como salvador e curador. Em todos os casos, há um fio comum. A certeza de que desde o início da vida terrena, Jesus carregava em si a plenitude de Deus. 6. Reflexões espirituais e simbólicas. Esses textos não devem ser lidos apenas como crônicas literais, mas também como alegorias espirituais. O episódio dos passarinhos de barro pode simbolizar a capacidade de Cristo de dar vida ao que é inerte, antecipando a ressurreição. As maldições de Jesus no Evangelho de Tomé podem refletir o temor do sagrado. O divino é fogo que aquece, mas também queima. A queda dos ídolos no Egito simboliza a vitória de Cristo sobre as potências espirituais. O encontro com Dimas mostra que, mesmo na infância, a história da redenção já estava em curso. Esses apócrifos expressam não tanto a biografia histórica de Jesus, mas a fé dos primeiros cristãos em sua presença eterna e transformadora. 7. A influência na cultura popular. Embora rejeitados pela Igreja, esses relatos apócrifos influenciaram fortemente a arte e a tradição popular.
Ícones bizantinos, lendas medievais e até histórias orais em vilarejos transmitiam episódios desses evangelhos. Muitos fiéis conheciam mais o Jesus menino dos apócrifos do que o silencioso dos evangelhos canônicos. Na Idade Média, era comum ver representações de Maria e José fugindo para o Egito com palmeiras que se inclinavam diante do menino ou fontes que brotavam sob seus pés, detalhes vindos diretamente desses textos. 8. Por que foram rejeitados? A Igreja, ao definir o cânon, considerou esses evangelhos como apócrifos porque continham elementos exagerados, fantasiosos ou teologicamente perigosos. A imagem de um Jesus irado e vingativo, por exemplo, não condizia com o Cristo compassivo dos evangelhos oficiais. Além disso, muitos desses textos eram usados por seitas gnósticas, o que contribuiu para sua exclusão. Ainda assim, sobreviveram em manuscritos, traduções e tradições orais, porque atendiam a uma necessidade humana universal. Imaginar como teria sido a infância daquele que mudaria a história do mundo. A infância de Jesus, segundo os apócrifos, é um mosaico de mistérios, lendas e símbolos espirituais. Longe de serem apenas curiosidades, esses relatos revelam a ânsia dos primeiros cristãos em compreender o mistério da encarnação, como o infinito pode caber no corpo de uma criança, como o Criador do universo poderia aprender a andar, falar e brincar. O menino Jesus dos apócrifos é ao mesmo tempo frágil e poderoso, humano e divino, doce e terrível. Ele cria vida com um sopro, derruba ídolos, cura doentes e, ao mesmo tempo, aprende a ser criança entre outras crianças. Nessa tensão, talvez resida a beleza desses textos. Mostrar que, desde o berço, o Filho de Deus já carregava em si a promessa da redenção. Ao lê-los hoje, não importa se os tomamos como históricos ou simbólicos. Eles nos convidam a contemplar a grandeza do mistério cristão. O Verbo que se fez carne, o Eterno que se fez menino.